Questão 16. Um estudante, intrigado com a escala de pH entre 0 e 14, perguntou a um sistema de inteligência artificial sobre a possibilidade de existirem valores negativos de pH, conforme descrito na figura. Então o estudante perguntou: existe pH negativo? A IA respondeu: sim. É possível existir pH negativo em soluções altamente básicas. Então olha só, a IA respondeu que sim, mas em soluções altamente básicas, tá certo? Onde a concentração de íons de hidrogênio é extremamente baixa e a concentração de íons de hidroxila é muito alta. Nesses casos, o pH é calculado como o logaritmo negativo da concentração de íons de hidrogênio em relação ao ponto neutro de pH 7. A resposta fornecida pelo sistema de inteligência artificial está errada, certa? Bom, vamos ver, pessoal, olha só. pH a gente calcula como menos o logaritmo da concentração de H+, certo? Quando a gente faz essa função, a gente tem um gráfico de pH em função da concentração de H+, que ele é mais ou menos assim, né? A gente tem ele vindo nesse formato aqui, né? E ele cruza o eixo aqui no 1, certo? Muito bem, quando a gente faz o menos o log, é assim que fica a estrutura do gráfico. Então, é possível ter pH negativo? É possível, quando a concentração de H+, fica menor que 1. Mas se a gente lembrar aqui, ó, da escala de pH, que vai de 0 a 14, quando a gente vai andando, né, lá para a direção do zero, a gente está indo para um meio mais ácido, né? A concentração de H+, ela aumenta, tá certo? Quando o pH diminui. Então, quando eu vou para pH menores do que zero, a gente tem lá a concentração de H+, é, grande, não pequena. E aí a gente tem um meio ácido, não básico, tá certo? Então a gente tem aqui, ó, a resposta ela está errada. Não porque sim existe pH negativo, e sim porque ele diz que é quando a gente tem soluções altamente básicas e é altamente ácidas, né? Então vamos ver aqui, ó. Alternativa A. Está errada a resposta, pois o pH negativo refere-se à concentração de H+ maior que 1, resultando em um valor de pH menor do que zero. Tá certo? Então vamos marcar aqui essa daqui. Vamos vendo as outras. Ó. Correta, pois o pH negativo refere-se à concentração de OH- maior que 1. Não, né? Aqui é a mesma coisa falar que está muito básica. Então não é a B. Correta, assim como é possível existir pH maior que 14 em soluções de concentração de H maior que 14. Nada a ver. Tá? Quando a gente tem o pH maior que 14, a gente tem um H bem baixinho, muito menor que 1 e não 14. Errada, pois a escala de pH é fixa entre 0 e 14, independentemente da concentração de H+. Claro que não, né? A concentração de H+, o pH depende da concentração de H+. Correta, pois o pH tende a diminuir e tornar-se negativo em soluções de concentração com concentração de íons H+ extremamente baixa. Não, é exatamente o contrário, tá bom? Então a gente fica aqui com uma resposta certa, alternativa A. E é isso aí.